começar. Se eu sou indivíduo, eu faço parte de uma família. Então eu tenho sobrenome. Além do sobrenome, eu tenho identidade e eu tenho uma história de vida. E aí eu tenho uma história, inclusive, das gerações passadas da minha vida. Isso é o comum, é óbvio. Infelizmente, muitas comunidades terapêuticas, algumas pessoas abrem comunidades terapêuticas sem saber, sem ter entendimento e consciência da sua própria raiz. Aí elas pegam as próprias filosofias, suas próprias intenções e suas próprias ideias para gerenciar uma comunidade terapêutica. Isso é errado. Isso é uma coisa retrógrada, primária. Isso não tem a ver com evolução, com desenvolvimento. Então a gente fica triste quando algumas pessoas entram com a sua filosofia, com as suas intenções e com suas boas vontades. Isso, na verdade, se torna um perigo e um veneno, não só para a própria comunidade terapêutica, mas para queimar o filme de outras comunidades terapêuticas. Então, vamos falar um pouquinho da nossa raiz. Nós somos uma família, nós, comunidades terapêuticas. E a nossa raiz é riquíssima, ela é frondosa. Então, às vezes, muitos gestores e pessoas que trabalham nessa frente de comunidade terapêutica, eles ficam fragilizados e acuados diante de algumas ameaças ou situações e até mesmo de alguns desafios. Por que eles ficam? Porque eles não têm consciência da raiz que eles têm, da raiz boa, e nós temos a raiz boa. Então nós temos evidências, tá? Em comunidade terapêutica, em termos de história, nós trabalhamos com evidências. Então, desde há muito tempo, uma comunidade terapêutica, ela surgiu, falando de uma forma simples para vocês, da espiritualidade e do empirismo, dessas duas coisas. Ela não surgiu da ciência, mas ela não é inimiga da ciência, o que muitos gestores se colocam inimigos da ciência, infelizmente também. Mas a mãe dela não é a ciência, A mãe dela, poderíamos dizer, os pais delas é a espiritualidade e o empirismo, que eu vou falar para vocês um pouco sobre esse empirismo. Nós vemos que foram achados alguns escritos de uma comunidade chamada Qumran, que era uma comunidade de essênios lá em Israel. E quando achou-se esses escritos, percebeu-se que era uma comunidade que eles se ajudavam entre si, que eles se colaboravam entre si, que eles se somavam entre si, que eles se ajustavam entre si. Então a primeira comunidade, poderíamos dizer para quem é cristão, está lá no Éden, na criação do mundo, E nós temos essa evidência, aí já é científica, que existe uma comunidade, que existiu essa comunidade desde há muito tempo, daquele jeitinho, daquela forma. Também nós vemos a comunidade dos primeiros cristãos, além da comunidade dos discípulos de Jesus. Ali era uma comunidade terapêutica. Quando Jesus coloca 12 discípulos para seguir ele, é porque Jesus tinha um método, Jesus tinha referência e tinha uma diretriz para dar para eles. Tanto é que Jesus o tempo todo dava direção, orientava, e sempre em prol de mudança, sempre em prol de ser algo terapêutico. Então Jesus tinha uma comunidade terapêutica com seus discípulos, assim como João também tinha. Nós vemos a comunidade terapêutica também em Atos 2, de 42 e 47, nos primeiros cristãos, onde fala claramente em Atos, que eles tinham tudo em comum, que eles dividiam seus bens, que eles partilhavam o pão, que eles faziam as orações. É a comunidade terapêutica. Então isso vai enchendo os nossos olhos, porque isso a gente vai ver na riqueza da nossa raiz, o quanto ela é frondosa. Mas não fica aí, existiu uma organização luterana, de Oxford, lá no Reino Unido, que desde 1860 eles sentiram a necessidade, de haver um renascimento espiritual da própria igreja. E foi uma explosão maravilhosa, porque eles se reuniam entre si, eles estudavam a Bíblia e procuravam ser fiéis, em termos de ser coerente nas atitudes deles com aquilo que eles pregavam. A questão do testemunho nós sabemos. Então, nós vemos a influência, nós vemos o fenômeno evangélico das comunidades terapêuticas.
Quando se fala da comunidade, da organização de Oxford através dos luteranos, olha que maravilha. Também tem, essa é um grande ponto, um grande elemento das comunidades terapêuticas, né, através, né, do meio evangélico. Nós vemos também no meio católico as comunidades terapêuticas, que é muito interessante também. O Papa Leão XIII, ele, em 1897, ele colocou uma encíclica fazendo meio que uma queixa que a igreja não estava estudando, não estava conhecendo muito o Espírito Santo. Logo depois do Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965, o João XXIII, ele pediu uma renovação espiritual da igreja mundial. E essa renovação espiritual, a partir dela surgiu o quê? A renovação carismática, através de um grupo de estudantes na Universidade dos Kenny, em Pittsburgh, na Pensilvânia. E daí começou os grupos de orações da Igreja Católica, a renovação carismática, e daí as novas comunidades. Existem as novas comunidades também, que é mais um elemento da Igreja Católica. É uma forma de ver comunidades, de vida ou de aliança. Então nós temos também no meio católico. Então olha a coisa mais linda, né? Os escritos achados pelos arqueólogos, através da própria palavra de Deus, que nos traz esse elemento das comunidades terapêuticas, através de um reavivamento espiritual, através de Oxford, através de um reavivamento espiritual, através da Igreja Católica. Isso é maravilhoso. Então nossa raiz, ela é poderosa. E não ficou aí, porque o Bill e Bob, eles faziam parte desse pentecostalismo, desse reavivamento da igreja de Oxford. E aí eles tiveram essa inspiração dos 12 passos. Eles tiveram essa inspiração. Olha que bênção, Bill e Bob, um contador, um médico, que pega os 12 passos, inspiração divina, com certeza. Hoje não tem comunidade terapêutica, não tem clínica que dá melhor resultado do que um grupo de ANA. E dá mesmo. Isso já é comprovado pela história. E é muito maravilhoso quando uma comunidade terapêutica, ela tem dentro dela os elementos 12 passos. Uma vez me questionaram, você não gosta dos 12 passos? Porque eu criei os 7 passos, que é o método dos 20 princípios. Eu falei, ao contrário, as pessoas falam demais. Hoje na minha comunidade tem. O que eu vejo como problema é que muitos gestores, eles recusam a ciência, recusam o método científico como elementos de tratamento na comunidade terapêutica. Aí eles pegam o AA, o MA e a espiritualidade, uns como placebo, outros como o que tem assim, de mais acesso, mais próximo, entendeu? Mais próximo. Então eles vão de graça, não é pago, eles fazem o institucional deles lá, realmente dá um efeito, abre a consciência, mas nós não podemos considerar como um método. Eles próprios falam isso. Mas nós tivemos isso, e além disso, na Segunda Guerra, vocês sabem que Maxwell Jones, né, ele lá em 1940, na Inglaterra, quando explodiu a guerra, muitos soldados no hospital psiquiátrico iam para lá e encheu de gente, eles não deram conta, e Maxwell Jones, como médico psiquiatra, ele foi percebendo que eles, por não dar conta, eles começaram a trabalhar mais a interação entre os pacientes e colocar os pacientes como protagonista da própria transformação do comportamento. E deu efeito. Não vou me alongar, mas você já sabe dessa história também. Então deu um efeito dentro de um hospital psiquiátrico. Ali se desenvolveu uma comunidade terapêutica. E não ficou aí, porque paralelamente na Itália, em 1961, em Trieste, o Franco Basaglia, esse psiquiatra, ele fez uma psiquiatria democrática no hospital. Ele foi fazendo experiência, ele foi colocando o paciente como protagonista e protagonista do seu próprio movimento de mudança pessoal, e foi dando certo, porque naquela época a psiquiatria era muito elementos às vezes sádicos, né? E realmente aquela coisa de dopar com medicação, então realmente era uma opressão, né? Era tratado como um hospício e os doidos. Então a comunidade terapêutica, ela ofereceu para a psiquiatria sim um elemento importantíssimo. Ela ofereceu para a psiquiatria o poder de enxergar que o paciente é gente, que ele pode ser o próprio protagonista da sua transformação. O que a psiquiatria até então
entendeu? Tratava todos como objeto, como animal, como bicho, destratava, humilhava, cárcere privado, isso tudo que falam que tem às vezes nas comunidades terapêuticas, infelizmente tem algumas clínicas, é o que acontecia lá. Então o Jones na Inglaterra, o Basaglia na Itália, dentro do hospital psiquiátrico, houve uma transformação, houve uma passagem de transformação de um movimento psiquiátrico opressor para uma comunidade terapêutica ali dentro, libertadora. E essa realidade, isso aconteceu, isso vem trazer, as evidências dessa história, vem mostrar que a comunidade terapêutica era um processo de organização social de aprendizagem. Então, muitas pessoas, muitos órgãos, hoje falam que certas comunidades terapêuticas trabalham como cárcere privado, aliado à psiquiatria retrógrada, né? Não, nós fazemos parte da reforma psiquiátrica, é importante vocês saberem disso. Nós fazemos parte, porque a comunidade terapêutica, ela vem como um dos elementos, um dos instrumentos libertador dessa psiquiatria opressora. Então, nós concordamos, aceitamos, acreditamos na reforma psiquiátrica, sim, ao contrário de muitos discursos de pessoas da saúde, da ação social, que às vezes falam que a gente tem elementos como que daquela época. É mentira isso. Isso é mentira, isso não é uma verdade. Essa não é filosofia, esse não é um procedimento, tá? Esse não é o método de uma comunidade terapêutica, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E daí surgiu, nessas experiências todas, dentro de um hospital psiquiátrico, alcançando a subjetividade, a singularidade do doente, do paciente, porque muitos alcoólicos naquela época, eles começaram a partilhar a própria palavra de Deus como central, a partir do movimento de Oxford, a partir desse movimento também da renovação carismática, foram partilhando e procurando viver a palavra. Claro, foi se percebendo que eles foram ficando abstêmios, que eles conseguiam alcançar uma abstinência e viver uma longa vida, uma vida saudável, uma vida com qualidade. E nisso que foram vivendo, viram que teve efeito. O que aconteceu? Dedrick, ele abriu a Simon, só que quando ele abriu, ele era bem perverso também, né? Porque a coisa estava nascendo. Não tem pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, tudo que começa novo, começa desacertado. Tudo que começa novo nessa vida, nada que é novo começa acertadinho. Só fica acertadinho depois que começa a ter regulamentações, regras, leis, que é o que todos nós hoje, eu já estou trazendo para o tempo atual, como comunidade terapêutica, nós temos que nos enquadrar, faz parte, é necessário, porque nós não somos mais crianças comunidades terapêuticas, nós somos adultos comunidades terapêuticas, mas infelizmente muitas comunidades terapêuticas agem como uma criança imatura e birrenta em relação às leis, às normas, às regras. E naquela época, Simon não foi assim. E aí houve algumas críticas e tudo, e o que acontecia com Simon acontece hoje em muitas comunidades terapêuticas, né? Humilhar certos residentes, obrigar como punição o paciente ficar escrevendo trecho bíblico como obrigação. Isso é crime, isso é errado, porque você está trabalhando a partir de punição e não a partir da misericórdia e da disciplina. Então não confundam disciplina com punição. E infelizmente, gestores de comunidades terapêuticas hoje, eles tratam certos residentes em nome de amor, de caridade de Deus e prega, mas na verdade a sua atuação é uma atuação punitiva. E eu sempre lembro disso. O maior idiota é aquele que acha que o outro é idiota. Eu falo para os meninos lá do PCJ. Então, eu não tenho que ficar achando que eles são idiotas, porque eles são muito inteligentes. O residente percebe isso. Quem não percebe às vezes é a família, que é cega, ignorante e não confia em nada dele já. Vai acreditar em quem? No gestor. Então, assim, muito cuidado. Então, aquelas informações que a gente já teve, de colocar a pessoa punindo ela, com castigos de comunidade terapêutica, cavando buraco, depois jogar terra outra vez, tem esses negócios assim, escrever texto da Bíblia pela progressão, isso acabou, isso é ridículo, isso é crime, isso é desumano, isso é anticristão isso. Então, se você participa ou já participou de uma situação dessa, é preciso você rever
né, os conceitos de uma comunidade terapêutica em sua origem, porque na sua origem, tá, ela é empírica e não passa por aí. A relação entre os residentes é uma relação de purificação, de restauração, de renovação, de restabelecimento, com regras, com normas, mas dentro de sensatez, sabedoria e discernimento. Então é preciso os gestores se questionarem: será que eu estou agindo e colocando as minhas regras com sensatez, com sabedoria, com discernimento? E isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque a comunidade terapêutica, ela foi desenvolvendo, ela foi crescendo, né? Da Simon veio o Daytop, veio a Odyssey House, veio a Portage, veio outras comunidades lá na outra parte do mundo, e vieram as nossas comunidades aqui no Brasil. E daí veio a sua comunidade, que você participa, que você criou, que você fundou, que você coordena, também a sua comunidade.